Olá, estamos começando mais um podcast Brasil que dá certo, sempre agradecendo e muito a sua audiência que tem feito a grande diferença no sucesso do nosso programa, claro, sempre voltado ao grupo Brasil que dá certo inicialmente, hoje com mais de 2.000 integrantes, mas principalmente a todos que nos assistem pelas redes sociais. Isso é fruto, basicamente, dos nomes que trazemos aqui, sempre nomes incríveis, cabeças pensantes, grandes governadores de setores nevrálgicos, presidentes de conselho, e, claro, sem perder a questão social de vista, que é o nosso DNA do Brasil que dá certo. Hoje eu tenho o prazer de receber um grande amigo, um amigo vou chamar de décadas, inclusive, que tem um carinho muito grande, e mais do que isso, é um professor para mim, me dá algumas referências aqui, desde quando nos conhecemos eu coloco em prática. Agostinho Turbian. Que bom, Sandro, obrigado pelo convite. Eu que agradeço, eu sei que a gestão do tempo não é tão simples, eu sei que é multifacetado, mas a gente tem um jeito de a gente se encontrar. Agostinho, você lidera, você comanda, mesmo que à frente da presidência do Conselho, um verdadeiro complexo que pulsa e que tem conexão uma coisa com a outra, mas ao mesmo tempo e poderoso, absolutamente discreto, que tem muito alinhamento com o próprio Brasil que dá certo. A gente humildemente lida com parte do PIB brasileiro, mas ao mesmo tempo de maneira muito leve, muito informal, muito produtiva, mas também bastante discreta. Eu tenho a impressão que ele já começa o nosso bate-papo assim. Gostaria de saber de sua opinião e como se dá o grupo que você dirige. Sandro, antes da gente começar, um privilégio estar aqui com você, mas eu queria me definir para aqueles que têm deficiência visual. Isso ajuda nessa sequência do que nós vamos fazer. Nós estamos aqui sentados, você está com um terno em tons verdes, com uma camisa branca, sempre elegante, o cabelo bem penteado, temos 2 microfones grandes aqui na frente e uma mesa muito bonita de madeira, e ao nosso lado aqui um plasma escrito aqui podcast, Brasil que dá certo, e com o mapa do Brasil. Eu estou de terno e nós dois estamos sentados aqui num papo agradável, com uma iluminação bonita, verde ao final. Então eu faço isso em respeito aos deficientes visuais que vão nos ouvir. Eu me sinto muito lisonjeado de estar aqui no seu programa, porque eu assisto essa evolução que me empolga. Eu acho que você é um exemplo claro do nome da marca que você criou, Brasil que dá certo. E eu, a exemplo disso, sempre acreditei no meu país. O Brasil é um país muito generoso. Ele se constrói a cada dia. Sim. Não é? E a partir disso eu passei a investir nessa potência que o Brasil me oferecia. E tive algumas reinvenções da minha vida, e nessas reinvenções, essa última que estou, já faz 3 décadas, é no mundo da comunicação. Sim. Eu venho de uma origem da universidade. Se pegar minha carteira profissional, eu me aposentei como professor universitário. Quer dizer, Sim. eu dei aula durante 38 anos da minha vida, e foi ali a minha grande escola dentro da academia. E aprendi. Eu realmente estudei, aprendi comunicação. Mas eu queria ser aquela coisa, o conhecimento é aquilo que você sabe praticado. Eu falei, se eu entendo de comunicação, modéstia à parte, e eu estudava e dava aula de marketing em boas universidades, falei, vou praticar, vou fazer, e fiz. E hoje tenho, sim, eu tive que adotar a política do nome de grupo, porque o Brasil, ele exige que a gente não cresça mais a partir da tecnologia. Você tem que exponenciar. Verdade. Com o binário, você não pode crescer. Crescer nesse momento é ruim, mas exponenciar é positivo. Verdade. E a exponenciação é você integrar os conceitos da tecnologia ao marketing convencional. É isso que nós fizemos. Então, no momento difícil da pandemia, a gente reduziu as atividades, recolhe as revistas de banca, parou de vender em banca, vamos para as bancas digitais, vamos binarizar a nossa operação. Então, nós fomos para a operação binária. Como aconteceu? O que existe entre a diferença entre o mundo do táxi, que a gente ia no ponto de táxi, pedia o táxi, aquele telefone, e o Uber? Sim. É binarização do sistema. É o motorista, carteira de habilitação, celular, carro, 4 rodas, tudo funcionando. É isso aí. A binarização fez com que a possibilidade das coisas acontecesse mais rápido. E quando eu observava isso, eu falei, caramba, eu preciso binarizar o meu negócio. Meu próprio negócio. Porque senão você fica muito personal dentro de uma atividade. E aí, ao longo desses anos, a gente binarizou a operação. Hoje a gente tem as revistas entregues em 70 países, mas digital. Sim. Então o mundo me enxerga, porque o meu foco foi operar no mercado internacional.
A gente fala com tanta naturalidade quando nos encontramos, talvez seja pelo tempo que nos conhecemos e fica tudo muito simples. Mas vamos levar um pouco o nosso bate-papo Vamos. para aqueles que absolutamente não nos conhecem, em especial o grupo que você dirige, que eu tenho um carinho, aliás, de participar, mas um carinho muito grande pela governança que você aplica, pelos elementos e pelas figuras que lá estão. Nós, de novo, nós não temos rejeição. E isso devemos tomar um cuidado com isso, porque 100% de não rejeição também é perigoso. Mas, para quem não conhece ainda o seu ecossistema, como ele está consolidado? Nós nos constituímos a partir de 25 como grupo, porque houve uma exigência das ocupações diárias. Então nós tínhamos inicialmente 3 revistas, que é a The Winners Prime Leaders Magazine. Maravilhosa. Que ela é uma revista que se posicionou bem no mercado. Nós temos a revista Economy and Law, porque você lembra, a América Economia. Sim. Eu comprei a América Economia do Zé Roberto Maluf, Sim. e aí eu operei muito a América Economia do Brasil. Só que quando a América Economia, que é uma bela revista, ela existe digital ainda, eu participo dela ainda de forma digital, ela dominava a América Latina. E as regras de dominar a América Latina, não considerando a força brasileira por regras de estatística e dos relatórios, incomodava um pouco. Então eu falei, vou criar a minha própria em regras brasileiras. E criei a Economy and Law, a partir de um evento que fizemos na Columbia University, que tinha esse nome, Economy and Law. E esse evento pedi autorização, a Columbia University me deu por 2 anos, depois a gente registrou com a autorização dele e hoje é domínio próprio nosso. Então nós temos a Economy Law, que é uma revista que trata da economia de mercado, e a Vide Sustentabilidade, que é uma revista de meio ambiente, indo nesse mundo do meio ambiente. A partir daí nós criamos no entorno dessas revistas também os eventos internacionais. O evento mais conhecido que é o WOCA, World Company Award. Sim. O WOCA começou em 2015. Prometo ir esse ano. Tem que ir na Suécia. O primeiro WOCA que nós fizemos, que foi realizado em Saint-Maurice, na Suíça. O primeiro homenageado nosso foi o príncipe Albert de Mônaco, que foi o nosso evento. E junto a eles fizemos uma homenagem muito boa ao Mário Garneiro, naquela época, pelo trabalho que ele já havia realizado, e também ao Eduardo Marchon Ferreira, presidente da Elibras, que foi OCA nesse momento também. Então nós fizemos uma homenagem a um príncipe, uma homenagem ao Mário Garneiro, ali naquele evento, e o troféu ao Eduardo Marchon Ferreira, da personalidade do ano. Sempre com 100 pessoas, ali num belo Hotel Kempinski. No ano seguinte nós fomos a Moscou. Fizemos um evento, o próprio OCA em Moscou. E aí nós homenageamos a Federação da Agricultura, porque naquele ano a Rússia, em 2016... ela estava comprando toda a carne de segunda do Brasil no bloqueio de compra de carnes dos Estados Unidos. Então o agro era o tema da vez e a Rússia nos recebeu muito bem. Então fizemos um grande evento, Fábio de Salles Meirelles foi homenageado e toda a estrutura do setor do agronegócio ali nos acompanhando. Em seguida, nós fomos para a Eslovênia. Em 17, eu estava em 16, o terceiro foi em Portugal. Nós fizemos um grande evento em Portugal e o homenageado foi o Fernando Pinto, porque ele havia presidido a Varig no Brasil e resolveu o problema da TAP em Portugal. Sim. E ali com presença de ministros, com autoridades importantes de Portugal, fizemos ali em 2017 o nosso terceiro evento. 18 foi na Eslovênia, em Ljubljana. E em Ljubljana nós homenageamos Francisco Raimundo, que era na época o presidente da ARISP, a Associação dos Registradores de Imóveis do Estado de São Paulo, que trazia naquele momento, por isso na Eslovênia, tecnologia do registro digital. Essa era uma pergunta, por que da região, por que do país? Porque ele fez um trabalho na ARISP, que é a Associação dos Registradores de Imóveis, que ia mudar todo o sistema de registro de imóvel digital, lembra da binarização. Então foi um evento muito interessante e a Eslovênia queria conhecer essa tecnologia. Depois da Eslovênia nós fomos para o Egito, e no Egito, no Cairo, nós fizemos uma homenagem ao José Roberto Tadros, que foi presidente que é presidente da Confederação Nacional de Comércio. Depois nós fizemos também em Atenas, homenageamos o Wilson Ferreira Júnior,
presidente da Eletrobras à época. Depois nós fomos para Luxemburgo, onde homenageamos o Bradesco. O ano passado nós fizemos na França, onde homenageado foi a Embraer, Francisco Gomes Neto, presidente da Embraer, esteve lá conosco, e um grupo de empresários. E esse ano a gente vai fazer na Suécia, que eu espero estar com você, porque nós sempre fazemos esse evento junto com os embaixadores do Brasil no país e do país no Brasil. E esse ano celebra-se, Sandro, os 200 anos de amizade e relacionamento comercial entre Brasil e Suécia. E é tão engraçado que as empresas suecas no Brasil são Volvo, Electrolux, Saab, e nesses 200 anos, no primeiro momento, a Ericsson, há 200 anos, monta o primeiro telefone para Dom Pedro, no Palácio das Laranjeiras. E, mais recentemente, ela assina um convênio com o Brasil para fabricar um avião de caça, o Gripen, que é o primeiro, vai ser fabricado aqui em Gavião Peixoto. São 18 aeronaves, 15 vão ser feitas no Brasil. Duas coisas disruptivas. Então a gente procura encontrar esses caminhos. Então a gente tem esse evento que é o OCA, depois nós fazemos um outro que também é bem conhecido, que é o LASPA, Latin American Sales Personality Award, que é feito na América Latina, sempre nos anos pares. E o LAMPA, Latin American Marketing, que é feito nos anos ímpares, sempre em países da América Latina e aqui no Brasil também. Já fizemos vários. Você vai preenchendo aí. Eu preenchendo. E, como você disse, a nossa discreção é porque nós operamos num aquário de um núcleo que quer receber o cumprimento e o elogio e a festa, aceita o reconhecimento do seu trabalho, e foram vários que a gente fez. Por exemplo, no LASPA, o nosso primeiro homenageado foi no Hotel Biltmore, em Miami, e quem recebeu o troféu foi o Roberto Cortez, presidente da MAN, Volkswagen Caminhões à época. Então, você vê, ele foi premiado, ele recebeu, mas a gente não faz aquele alarde assim no sistema. Olha, a gente Meu amigo, eu não sabia. Foi o primeiro homenageado nosso do Latin American Sales Personality Award em Miami, lá no Biltmore Hotel, num grande evento que nós fizemos. E depois já fizemos com Bruno Bomeni e em Fort Lauderdale, já fizemos no Chile, já fizemos em Buenos Aires, enfim, toda a América Latina a gente já percorreu com esta premiação. É uma maneira, Sandro, de dizer assim, nós vamos aplaudir o empresário da casa, do Brasil, em algum lugar, para ter repercussão de fora para dentro. Esse é o nosso propósito. Agostinho, você como ninguém, na minha opinião, sempre foi, é uma das pessoas mais emblemáticas que reúne com muita propriedade, com muita leveza e com muita eficiência o setor público e privado. Então, sempre que tem oportunidade, te pergunto, como nós estamos vivendo os dias de hoje, na sua opinião, em relação ao público e privado em todos os aspectos? Olha, eu acho que é positivo, Sandro, e aí eu apanho muito quando eu falo positivo, porque há questões a ser considerada. Há uma nova ordem planetária. Então, se há uma nova ordem planetária, há um envolvimento do Brasil. O Brasil faz parte do planeta. Há 40 anos atrás, nós importávamos muita coisa. Hoje nós somos líderes de exportações em muitas coisas. Quando alguém me pergunta o que é o principal produto do seu país? Tecnologia. Nós somos o país, eu moro num país que exporta tecnologia de ponta. A Embraer, terceira maior fábrica de aeronaves do planeta. Ela é um produto essencialmente brasileiro. Subestimada um pouco, inclusive, né? Eu acho que... Não ela, mas a tecnologia em si. A tecnologia. A Embraer, o compliance dela é muito forte nesse sentido, é uma empresa hoje planetária, ela tem envolvimento com vários países. Mas, por mais ainda, você vai a uma Embrapa, que é a maior indústria científica que fez com que o nosso agro seja o que é. É um agro de 3 safras, é um agro de alta produtividade, é um agro que representa aí uma grande atividade econômica para o Brasil e para o mundo. Você tem, por exemplo, recentemente a concessão do streaming, a mudança da 5G no Brasil, que coloca o Brasil num cenário, veja aí o entretenimento como está funcionando bem, dentro de uma outra modalidade econômica. Então, acho que o Brasil ele caminha dentro de um modal planetário que está dialogando. Eu acho que durante muito tempo o mundo se confortou, principalmente depois do pós-guerra, e depois do pós-guerra aconteceram muitas coisas. Primeira, a Organização Monetária do Planeta. Sim. Bom, a Alemanha teve que pagar a conta, ficou lá, Estados Unidos, ouro, aquela coisa toda, mas depois criou-se o FMI. Quando criou o FMI, a maior reserva de ouro americana, a segunda do FMI, porque quem montou o FMI, o Brasil um deles, pôs ouro lá. Pois é.
Então, a Alemanha, que tinha a segunda maior reserva de ouro, mas estava pagando a conta da guerra, ela passou a ser a terceira maior reserva de ouro do mundo. Não contente, criaram o euro. E o euro foi criado com ouro novamente. Por essa razão, o euro é cotado 20% a mais do que o dólar, porque ele tem mais lastro que o dólar. Sim. Na verdade, hoje são 22 países, 23, que tem uma combinação hoje, não só lastreada no ouro, mas lastreada nas suas relações do que foi combinado economicamente. E o Brasil caminhou nessa jornada. Então, o Brasil hoje está integrado no mundo, naquilo que é de mais moderno. Por exemplo, o mais recente é o PIX. Sim. O PIX é o maior... Que é impressionante. O PIX é o maior movimento de inclusão social e monetária do planeta. Faz sentido. Então, um fulano com $1 milhão e um com R$100, os dois decidem. Um mora no Morumbi, outro mora num mais simples bairro de São Paulo. Aí os dois decidem comer um hambúrguer. Um vai ficar com $1 milhão menos um hambúrguer, o outro gasta o hambúrguer inteiro. Mas a satisfação humana e social eles atingem. O de $1 milhão, pede o motorista, vamos até o shopping. Esse aqui pede um Uber, vou até o shopping. Então, o que nós estamos vivendo? Um novo parâmetro. Uma nova era. Uma nova era da sociedade. E isso não é só no Brasil. A política no mundo inteiro passa por uma revisitação da sua eficiência. Por isso que eu digo que a política hoje ela é o menos importante. No nosso país, quem manda no processo é a economia. E nisso que eu me especializei. Sim. Por isso construí a minha atividade empresarial baseado na economia. Se a economia do meu país está bem, o meu caixa vai bem. Se a política do país vai bem ou vai mal, meu caixa não tem variação, porque eu sou pautado na economia. Eu discuto aquilo que é bom. Então você tem hoje uma matriz energética, uma situação de integração econômica no planeta muito boa. É claro que a gente não está satisfeito com algumas coisas da evolução política. Sim. A guerra, Sandro, ela é um passo da política para baixo, é um crescimento como o rabo de cavalo. Sim. Não houve entendimento, guerra. Por que um terrorista explode duas torres? Sempre a base é isso. Não me convidaram para conversar. Quer vender hambúrguer aqui no meu país, não me chama para conversar. Por isso estouram as torres. Uma maneira mais delicada de tratar o tema é assim: a sociedade que me educa é a mesma que me critica. Por isso eu picho. Então, vamos lá. Então vamos entender esse processo. A sociedade que me educa é a mesma que me critica. Por isso eu picho. Então vamos lá. Qual é a origem da pichação? Falta espaço para o fulano. E a tecnologia veio resolver esse problema. A ocupação dos jovens... Democratizar, de certa forma. Você tem que socializar as pessoas de uma maneira muito abrangente. E a tecnologia veio fazendo isso, está fazendo isso, por exemplo, na prestação de serviços de iFood e outras entregas. Há um universo grande, uma demanda muito forte de jovens a trabalhar. Estão trabalhando. Pode observar. Isso, ao longo do tempo, deverá diminuir a nossa dificuldade social. Nós comungamos também no mesmo segmento, que é um dos mais nevrálgicos, um dos mais poderosos, na minha opinião, que decide rumos de nações, que está também apartado das questões econômicas ou até políticas, que é o poder da comunicação. A comunicação, eu sempre acreditei que ela rege realmente um país, e aí existem dois ou mais tipos e variações de comunicação. A gente tem, por característica, tem um ambiente, um olhar positivista para as coisas. Mas como é que você enxerga, você que é um homem expert nisso, como é que você enxerga a comunicação no nosso país e o papel que ela está exercendo hoje? Aí você colocou uma coisa bem interessante. Na verdade, a gente tem que decompor o nosso tema aqui e dizer o seguinte: nós vivemos num país que é democrático, regime presidencialista, bicameral. Câmara de Senado e deputados federais. Isso implica em partido. Não tem como. Esse modelo não sobrevive. É democrático, presidencialista, bicameral. Então você tem partidos. O Brasil evolui nessa esteira da relação da presença dos partidos na nossa sociedade. Ele evoluiu de tal maneira que nos levou a uma bipolarização das coisas. Então tem duas posições, direita e esquerda. Era necessário chegar nesse ponto, Sandro, porque nós não discutíamos isso. Porque a melhor maneira de você erradicar a pobreza é socializar a riqueza. E a riqueza sempre esteve de um lado.
da economia. De que lado? Do lado vamos chamar assim, da direita. A direita sempre esteve escondida em retalhos de movimento social em que ela estava bem. Ela morava em residências boas, motoristas, etc. De repente, ela teve espaço para se manifestar. Nessa manifestação, ela, infelizmente, ela talvez não teve a sorte que teve a esquerda de estar mais tempo sofrendo. Sim. E aí, quando ela avança o poder, ela quer, eu quero parar de sofrer. Isso é assim em qualquer lugar. É claro. Quando a direita entra, ela fala, agora eu quero sofrer. Era o contrário. Exatamente. Ela, agora que eu assumi, eu não quero sofrer, eu quero equilibrar as coisas, eu vou tentar modificar o processo ao longo do tempo. Houve um apressamento das coisas e isso apequenou o sistema dentro da ordem política. Quando você fala da comunicação, é que nesse movimento democrático, presidencialista, bicameral, a questão é populista. Sim. Não há como você mudar esse formato. As questões apócrifas... inevitável. É inevitável. As questões apócrifas, se você fosse um ministro de Estado, por exemplo, da Defesa, eu lhe perguntasse assim como jornalista num podcast como o seu, senhor ministro, o senhor vai invadir a Argentina amanhã? Essa é uma pergunta apócrifa que ele não pode responder. Se ele responder, a bolsa cai, ele cai, outro cai, a Argentina manda um míssil. Então, as perguntas que a gente faz aos políticos, elas não nos trazem uma resposta. Porque o sistema ele é muito amarrado ainda para a evolução. O que faz a comunicação ter sua própria vontade, os seus próprios caminhos, os seus próprios ideais. Então, o que nós estamos trabalhando muito hoje é o seguinte, a palavra de ordem é economia. Eu sempre dou, em aulas magnas que faço, em algumas poucas palestras que tenho feito recentemente, é dizer o seguinte, se apegue na economia e não na política. A política tem o seu papel desenhado, ela exerce uma função importante, mas há uma diferença entre leis e justiça. A lei é o instrumento para a proteção democrática. Você vê como protagonismo e coadjuvante? Sim, eu acho que o que falta é a adequação e inadequação da lei, a relação da lei com a justiça. Sim. É preciso que a lei, que é um instrumento democrático para garantir os nossos direitos e obrigações sociais, ele tenha equilíbrio com a justiça social. Flexibilidade. Uma lei implantada de uma maneira muito rígida, formal e direta, ela pode não ser justa à sociedade. Isso pode, se você olhar os regimes ditatoriais, eles sempre mostram as injustiças como coisas legais. Não vou citar os países, mas vocês têm aqui na América do Sul que teve recentemente essa prática. É preciso que as leis sejam objetos de uma demanda social atualizada. E essa atualização, por exemplo, como agora, não há um brasileiro, Sandro, que não seja rentista. Então, do ponto de vista, o que é isso? Se tiver R$10 na conta, está corrigindo. Você não está nem da ordem para corrigir. É que é tão pouco que corrige que ele nem olha. Mas isso é uma evolução da sociedade. Sem dúvida. Eu acho que o Brasil caminha firmemente para exercer esse papel. Eu sempre digo para as pessoas, no ambiente político, se você não se candidatou, exteriorizar a sua opinião sobre alguma coisa representa você defender uma tese. Então não faça isso. Se abstenha de algumas questões administrativas, técnicas, momentâneas, porque muita coisa aconteceu e te favoreceu e você não considera. Por exemplo, como seria se não fosse o polipropileno? O plástico salvou a fauna no planeta, porque a tartaruga não existiria para fazer haste de óculos se não houvesse o plástico, o polipropileno. Ok, hoje ele polui os oceanos, vamos resolver esse assunto. Exatamente. Mas ele teve um papel lá atrás. Como seria se não fosse? Como seria se não fosse as decisões políticas de um país que, num governo, implanta um Banco Central independente e o outro não dá para ter Banco Central independente por ideologias de pensamento. Mas tem que ter porque o regime dita. Vamos lá. Banco Central, ele existe para proteger a nação e o dinheiro da nação em relação aos riscos internacionais. Ele não está aqui para proteger a gente, porque senão o próprio ministro da Fazenda cuidaria disso. Então, os riscos internacionais, guerra, se o Banco Americano muda a regra do jogo lá, ele quebra o nosso país. Então, ele tem que ter um campo de proteção. Num governo, isso foi implantado. E esse implante foi colocado com um super-ministro da Economia que conseguiu fazer um trabalho importante. Reconheceu o que um governo fez e passou a bola redonda para o outro. Claro. O outro vem cá e falou assim, mas eu quero distribuir dinheiro. É um papel legítimo dos executivos. Eu quero socializar a riqueza, distribuindo mais dinheiro para os menos favorecidos. Porque o Brasil tem o privilégio de ter várias coisas.
é um país de 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados, 2 safras por ano, clima, energia, etc. Mas tem a pior distribuição de renda do planeta. O hiato é muito grande. Hiato muito grande. E a melhor criação de riqueza, talvez, do planeta. Os bilionários no Brasil, que nascem e florescem, é uma coisa espetacular. Isso é negativo? Não. Isso precisa ser corrigido. Quem é que faz o ajuste dessa correção? É o governo. Essa equação é fundamental. Mas é preciso separar uma coisa, Sandro, que a gente fala. Governo não é Estado. O Estado é onde a Constituição fala. Candidate-se aquele que ganha mais votos vai ser o governo. O governo é a pessoa que está ali para representar o Estado. Uhum. Então, a sequência de todos os estados, desde a mudança da nossa república, é positiva. Todos fizeram a sua parte. Sim. Cada um ao seu tempo. Uhum. Só que ainda a ideologia de voto, eu quero continuar no poder, ela não permite que alguém diga, olha, o governo que eu estou sucedendo, o que eu quero suceder, fez muitas coisas boas, extraordinárias. E eu não vou discutir as ruins, porque estas vocês já sabem. Eu quero evoluir a partir do que ele fez. Esse é o candidato exato de uma linguagem que o Brasil está preparado, maduro para receber esse candidato. Isso é importante. Você trouxe, na linha do tempo, algo brilhante até aqui à mesa. E você conversa com todas as matizes e vamos seguir, então, essa esteira de raciocínio, já aproveitando a sua presença aqui, que dispensa comentários. E 2026? Como é que funciona a cabeça do Agostinho para 2026 nesse cenário como um todo? É um período extraordinário. Nós vamos ter uma Copa do Mundo e uma eleição presidencial. Isso é coisa digna. Mas vai entrar... Não esquece quem... Aqueles que vão concorrer... São fatores estão importantes. No game, eles estão trabalhando, e tem regras para isso. Nós temos pilares constitucionais muito bons, TSE. Nós temos uma organização de eleição das mais respeitadas no planeta. Nós temos um Tribunal Superior Eleitoral, nós temos uma PGR que cuida de onde não chega os tribunais, nós temos aviões, helicópteros que abastecem essas regiões para que todos tenham o mesmo direito de escolher o seu candidato. País que pode, Sandro, se dar o luxo de dizer o que vai acontecer esse ano? É grande festa. Nós vamos escolher os nossos líderes. Este ano, em particular, no estado de São Paulo, 2 senadores. Nós vamos escolher 2, nós temos 3. 2 vagas vão sair. Nós vamos escolher um novo governador. Poxa, São Paulo é um país à parte. Continental. Eu costumo brincar, e o governador não vai ficar bravo comigo, mas São Paulo é tão forte, tão consistente, tão pujante, que ele se deu o luxo de importar um governador. O governador Tarcísio, que é competente, um grande homem. Mas é um fato. Mas ele foi importado, porque é um direito que a sociedade tem de importar uma Mercedes, importar. Olha, quero esse aqui. E escolheu, excelente governador. Com risco de haver sucessão. Sim, eu acho que o grande concurso da evolução de uma sociedade não é quando ele se reelege só. É quando ele é convidado a se reeleger. Eu acho que quando você chega nesse nível, você está no estágio muito interessante. Então eu digo assim, você me perguntou o que é 26. Sandro, eu só posso esperar o seguinte, 25 encerra com grandes conquistas de um governo que esteve ali. Então, sem fazer mérito de um lado ou de outro, claro, esse governo cumpriu as suas missões e alguns objetivos diante de um mundo áspero, ácido, com guerras, com muitos problemas. O governo lá checou, ele cumpriu suas missões. Tivemos um superávit muito interessante, administramos outras frentes de exportação a partir do tarifaço ali no movimento com os Estados Unidos. Nosso cliente número 1 durante 40 anos era os Estados Unidos. Nos últimos 5 é a China, o terceiro é a Europa, o quarto é a Argentina. Então, como pode um país que tem esses 4 clientes? Estados Unidos, primeira economia do mundo, é nosso cliente número 2. A China, que é a economia pareando ali com os Estados Unidos, nosso cliente número 1. Terceiro é a Europa, o quarto é a Argentina, e veja, Emirados Árabes, agora Mercosul. Como pode ser difícil? Então, nós entregamos o ano de 25 com muito labor. E isso é importante, sem tomar posição partidária. Os líderes desse governo cumpriram suas missões. Vamos entrar em 26 no ano de Copa do Mundo e temos uma eleição de governador, de presidente, de senador, deputado estadual, deputado federal. Eu estou feliz. Tem gente que fala assim, mas a economia... Eu compartilho desse pensamento. As pessoas falam assim, mas a economia para. Aonde? Na sua cabeça. Ela funciona até mais.
Você acha que deputado não viaja o Brasil inteiro para fazer as suas campanhas? Eles não comem, não almoçam, não usam papel higiênico, não pegam avião, não fazem lá as coisas que tem que ser feitas? Ah, mas essas emendas que deram para meu amigo, o dinheiro que nós produzimos, nós somos responsáveis por ele. Nós distribuímos o dinheiro para que haja as emendas, para que eles tenham dinheiro. Nós optamos, antigamente era financiamento privado. Aí votaram uma lei, nós não queremos mais privado, queremos que o governo financie, para ficar menos complicado o processo. Veja que nós tivemos o presidente da República foi impeachmentado, porque a campanha dele foi paga pela iniciativa privada. Sim. Então, em seguida que ele se elegeu, falou, muda aí o formato das coisas. Pois é. Não é bom. Então, o governo vai lá e financia a conta. Eu acho que o dinheiro do Estado, ele é o dinheiro que nos pertence. Eu acho que tem muito mito sobre isso, Sandro. Eu sempre, quando vou ao governo, em algumas pastas, eu peço informações, como editor e publisher das revistas, eles me dão as informações para ler. Quando você lê os números, e não é deste governo só não, são de outros também. O histórico do anterior também, números extraordinários. Mas a pessoa cisma de bater na tecla de um ponto que não interessa. Sim. Então, eu sinto que o Brasil está preparado para uma relação binária. Hoje, o setor que mais evolui em tecnologia é o nosso Estado. Estado brasileiro, o Estado onde se encontram lá as estruturas de poder. Um STF, Sandro, ele transita ali dentro 70 mil processos por ano. Impressionante. 70 mil. Desses 70 mil, jogam 50, fica um estoque de 20, entra mais novos, etc. É uma máquina de proteção legal. A gente pode ter diferenças, tem algumas questões que bate na trave, etc. Eu não vou entrar nesse mérito da questão. Mas olhando de maneira macro, é isso que você está dizendo mesmo. O que eu digo para meus amigos é o seguinte, se tivesse STF na Rússia, não tinha guerra com a Ucrânia. Se tivesse Senado como nós temos, não tinha guerra lá com os árabes, com Israel e Gaza. Não teria, porque nós teríamos a negociação dessas relações. Eu acho que a gente tem coisas boas e muita evolução a ser construída. Eu confio na sociedade brasileira, em primeiro lugar. Eu acho que tem mais gente bem intencionada no planeta do que gente mal intencionada. Agora, tem algumas coisas difíceis de entender que são importantes para frente. Sim. Recentemente, as decisões do presidente americano são assim, difíceis da gente defender qualquer tese. Você fala assim, mas é o seguinte, violência atrai violência, o excesso de violência atrai consenso. Então vamos lá, nessa análise, violência atrai violência, o excesso de violência traz consenso. Inevitavelmente. Guerra é extensão de uma política mal sucedida ou mal trabalhada. Então, nessas duas teses, eu pergunto a você, você se sente confortável de olhar os nossos irmãos da Venezuela, fronteiriços conosco, passando a dificuldade que eles estão passando um ridículo quando a maior quantidade de petróleo está lá. Vou te dar um exemplo. Se você pegar o orçamento de São Sebastião, das cidades aqui do litoral que ganham dinheiro com os royalties do nosso petróleo, vai ver o que são as nossas cidades, Ubatuba, Caraguatatuba, aqui o norte litoral, Rio de Janeiro. Sim. Eles vivem bem, porque o dinheiro fica ali, é repatriado, é dado, etc. É bem distribuído. Sim. E por que na Venezuela não era? Então, a guerra começou interna, uma revolução prejudicando a sociedade. No núcleo. Aí eu lhe pergunto, nós pertencemos a que continente? O asiático ou o americano? Olha só. Então eu prefiro muito mais que quem lidera o meu continente tome decisões. Claro. Muito bem. Mas ele foi lá e ele não fez uma guerra. Ele tirou alguém do lugar que estava prejudicando a sociedade, os negócios do planeta, e estava fazendo alguma coisa errada, de tal sorte que a sociedade não o queria mais lá. Porque se a sociedade quisesse lá, ele estaria lá até hoje. Agostinho, para concluir, você tem um capital represado muito importante, economicamente falando e politicamente falando, mas não obstante, com muita propriedade também dominando a questão da comunicação. E olhando sempre esse cobertor que a gente puxa da comunicação, o que é o Brasil que dá certo para você? O Brasil que dá certo é uma comunidade de pessoas que sabe ler o que funciona. Sabe evitar o que não vai ser importante. Eu sempre digo o seguinte, é fácil olhar o orçamento do governo e dizer assim, essa conta aqui está errada. Isso é fácil. Eu quero saber o seguinte, como fazer para que isso não fosse dessa maneira? A máquina do Brasil é complexa. A complexidade dela, ela faz com que tudo seja complexo. Até pelo tamanho. Pelo tamanho. Você fala, vamos lá, todo mundo elogia o SUS. Sabe o que é o SUS? É uma das máquinas de serviço de assistência médica gratuita mais eficiente do mundo. Ela peca e erra quando ela oferece tudo de graça.
Eu vou te dar um exemplo. Eu acho que o SUS hoje, se não estiver errado, vamos consultar, ele joga no lixo 15 bilhões por ano por conta do usuário. É assim, um indivíduo vai lá um dia, tô com uma baita dor de barriga e tô lá com um problema, diarreia, vão lá no SUS correndo. Alguém atende ele no pronto-socorro, mas atende. Só que o médico percebe que ele precisa de um raio-x, um novo exame e é um câncer que ele tem. Não fala para ele, fala, precisa de mais exames. Toma esse remédio, vou marcar os exames, volta daqui 15 dias. Fulano deixa de ter dor de barriga, não vai ao exame, tem trabalho, etc. Mas está marcado uma consulta para ele para aquele dia. Esse múltiplo e não vai é mais de 15 milhões por mês. O cara não vai, melhorei, para que eu vou lá? Vou cumprir a minha missão. E se o senhor vier aqui, eu vou lhe dar outro remédio, gratuito. Não vai buscar, e o governo comprou o remédio. Por isso que vai para o lixo. Então, a consciência que o Brasil que dá certo traz, e eu te cumprimento por isso, é que você propicia o diálogo. O Brasil que dá certo é aquele que a gente vai entender a crítica, mas dirigi-la à pessoa certa. Eu sempre digo para amigos que dizem assim, pô, mas o Ministério da Fazenda devia fazer isso. Um minutinho, liga aqui para o Ministro da Fazenda e fala com ele, não adianta você falar para mim. É verdade. Você fala no mesmo grupo que nós estamos, que, poxa, mas o Brasil errou. Liga pro cara. Liga pro cara que faz essa conta, manda uma carta para ele, manda um e-mail. Não adianta mandar pra gente ou criticar num grupo. Às vezes você tá falando charuto com um grupo de amigos, né? E aí essa pessoa, pô, mas não deu certo, não sei o que ela vai, amigo. Isso aqui, nós estamos num de lazer, fumando charuto, num privilégio, numa ilha de excelência, e você tá observando. Você tem carro, dinheiro, vai ver o cara que tá morando lá numa situação mais difícil. Hoje o problema não é o morador de rua do nosso país, Sandro. Ele não é mais problema. Ele é uma deficiência social que tem que ser tratada. É o morador dentro de casa, que está com problemas dentro de casa, não podendo cumprir o seu custeio numa sociedade que se modernizou muito rápido. Que afeta o psicológico totalmente. Afeta muito. Eu não sei se eu tenho tempo ainda, mas a conclusão é de que o Estado cresceu menos que as pessoas, porque ele entregou mais. Se você observar o tamanho das pessoas em riqueza, em crescimento, com as entregas, por exemplo, onde não tinha metrô, passou um metrô, valorizou a casa. As entregas de Minha Casa Minha Vida evoluiu, aí eu compro outro apartamento. Olha o mercado imobiliário, como ele é pujante no nosso país. Olha o que aconteceu com o nosso lado oeste da cidade, Berrini, etc., o que nós criamos em torno disso. Olha o que está acontecendo hoje em parques, como o Parque Global, ele está construindo uma nova cidade ali, com Einstein ali dentro. Eu sugiro você convidar o Adalberto Bueno para vir falar do que é o Parque Global, que é o novo modelo, como eu te disse, de você erradicar a pobreza, tem que socializar a riqueza. Como é que é isso? Eu crio um condomínio de 20 torres, ponho um Einstein lá dentro, ponho escolas poderosas, que eu vou empregar mais gente. Exatamente. E dentro daquela comunidade. E em breve o Brasil terá talvez a menor taxa de desemprego do planeta, porque ele tem hoje residualmente, aí não é deleitar aqui com números positivos só, ele tem a maior capacidade de empregar e de formação de receita. Se você olhar o que é hoje a eficiência do Porto de Santos, se você olhar as marcas de automóveis chineses que entraram no Brasil, é porque nós somos compradores. Sim, claro. Então nós temos hoje uma capacidade de absorção de mercado muito forte. O que eu acho que o governo vai fazer, e aí ficando naquele tema de 26 que você me falou, é assim, certo ou errado? Se você perguntar para um economista, claro, o que está faltando para a economia do Brasil ficar ainda mais pujante e mais forte? Renda para a sociedade. Então, você acabou de falar isso, posso gravar? Pode. E você está reclamando que o atual governo, ou os governos sociais, distribuem renda à sociedade. Me diz, se ele não fizesse dessa maneira, como ele poderia fazer? Ele pode mandar uma carta com R$1.000 para alguém? Contradição total. Eu acho que há uma contradição. Ok, não é muito agradável ver pessoas não pagar conta de luz, mas perceba uma coisa. No momento que a pessoa tem luz em casa, ele toma um banho quente. No momento que ele toma um banho quente, ele pode se sentir mais confortável, mais feliz, mais cidadão. Você acha como ele vai agir diante de uma oportunidade de desvio social, de fazer uma coisa errada? Muito menor. Ele olha os filhos dele deitadinho ali numa casa simples, que tomaram um banho e comeram. Dignamente? Dignamente. A dignidade é o mais importante. Eu sempre... uma vez o Greca, prefeito de Curitiba, num evento até no exterior, ele disse o seguinte, olha, eu dou comida para morador de rua. Mas antes da comida, eu peço a eles dignidade para receber a comida. Eu falei, como assim, prefeito Greca? Ele falou, olha, em primeiro lugar, eu preparo um lugar, tem um lugar para sentar e ele tem que lavar a mão.
Não quer dizer que eu estou dando a comida que eu dou para ele comer na calçada como um rato. Se eu estou dando alimento a ele, eu estou entregando amizade, energia, eu estou dizendo, ó, venha almoçar comigo. Está inserindo. Então, primeiro o senhor lave as mãos, é um processo higiênico. O senhor sente uma cadeira e fica aguardando que alguém vai lhe servir como em qualquer lugar. Você gosta de colocar alguém na fila, desculpe, que fica parecendo um presidiário. Não, vamos servir a pessoa. Então, eu acho que está faltando a lapidar isso aí. Lapidar, a parte humana das pessoas. E a política hoje, ela peca nesse aspecto. A sua pergunta primeira que você me trouxe lá, se eu pudesse mandar um recado aos políticos no meu país, eu diria, senhores políticos e políticas, se humanizem. Passem a olhar, é o que a gente prega no Brasil que dá certo. Passem a olhar a sociedade pelo aspecto social com mais carinho, como você faz. Eu acho que o que você traz nessa discussão social é de que o trato com as pessoas menos incluídas na sociedade só vai fazer com que eles se incluam. Um consumidor a mais é uma indústria mais consistente. Eleva a autoestima. Eleva a autoestima. Se as pessoas reclamam assim do 6 por 1, nós temos 8.000 e pouco, 24 horas por dia, dá 8.500 horas por ano. Se você observar, quando as pessoas fazem a crítica, por que os Estados Unidos têm uma sociedade de consumo mais forte? Porque eles trabalham menos. Hoje os Estados Unidos devem estar trabalhando 1.400 horas ano. E o que ele faz com as outras 7.000 horas que estão soltas? Ele vai à escola dos filhos, vai para os parques, vai tomar Budweiser, vai num lançamento de um filme. Por isso que o cara lança um filme nos Estados Unidos, dá $1 milhão, $10 milhões no primeiro dia. Ele pode ir, você vai ao shopping, eu vou ao shopping só no fim de semana. Verdade. Ou vou almoçar. Então, quando você solta a sociedade, fala, você vai trabalhar menos, o que ela faz no tempo que está útil? Entretenimento. E o que é entreter da família, plantar uma horta, mas saber que o meu salário é o mesmo. Então, esse processo o Brasil ele tem buscado, ele tem discutido, e nos governos, sejam eles de um lado ou de outro, o que importa é que a cédula do nosso dinheiro não tem dois lados. Ela tem um valor econômico. Importante. E esse valor econômico, ele é social. O fundo da economia é que ela é social. Se a lei e a justiça não tiverem compatibilidade com as pessoas do lado humano, não valeu a pena ser governo, não valeu a pena liderar. Não valeu a pena ter avião, Embraer, não valeu a pena você fazer um Porto de Santos como você tem, e Deus errou em nos dar 3 safras por ano, e Deus errou em muita coisa. Então, como Deus não errou, nos deu tudo isso, só falta o político ter a consciência menos cumulativa de poder para dirigir secretarias, dirigir governos, e falar assim, eu preciso entregar à sociedade mais bem-estar. É a eles que ele deve conversar. Um governador, um político, um deputado que a gente sonha ter, aquele que é empresário quer falar comigo, amanhã. Outro quer falar comigo, hoje. Porque o empresário não precisa do governo para fazer as suas coisas. Sim. Ele se mal acostumou. Ele vai no governo, ele provoca uma melhoria de alguma coisa que o favorece, porque as taxas fiscais são muito altas, etc. Não é nesse ambiente que ele resolve. É verdade. Com toda a taxa tributária que o Brasil tem, a Embraer sobreviveu, a Embev sobreviveu, vários grupos do Brasil que dá certo sobreviveram. Só que a nossa taxa de juros, a inflação e o nosso câmbio em separado são os piores do mundo. Mas eles convivem. Esse é um fato importante. É uma coisa que em outros países eles não têm essa simbiose de convivência. Sim, sim. Aqui nós temos. Sabe por quê? A distribuição de renda não é normal. Você pode observar, o empresário, não há como errar, e eu não tiro o mérito dele de reclamar dos tributos, que a taxa tributária é alta, mas na maioria deles ele tem um avião, ele tem um campo de golfe, ele tem várias coisas, então alguma coisa está errada. É verdade. E um núcleo muito forte desses empresários, que eles fiquem bravos comigo, mas é assim, eles não pagam os impostos. Então o que acontece? Espera um pouquinho, o que está errado? Eu não pagar imposto virou um bom negócio num país como o nosso. Então, se você pegar a quantidade de empresários que não pagam seus impostos regiamente e pousam de bacana. Sim. Eles veem o microfone, falam, porque a taxa do Brasil é muito cara, mas eu pergunto, se eu pudesse perguntar ao senhor, os seus impostos estão em dia? Você vai ver que a maioria não está. Verdade. E isso é ruim para o país, porque essa é a realidade da política. As pessoas têm medo de falar. Eu não quero viver num país onde eu vou aplaudir um empresário bem-sucedido, onde ele priva
o pagamento que é devido para que venha a sociedade. Pra E aí o governo fica retribuição. ineficiente. O governo fica ineficiente. Mas esse empresário vai bater na gente dizendo assim, mas a lei permite que eu não pague, eu pago depois. Aí vem o precatório, eles vêm. Então ele vive fazendo uma série de acertos e aí a sociedade pesa. Então, os senhores políticos, pensem sim em melhorar a qualidade de vida da sociedade em todos os aspectos. Quando o ser humano recebe o mínimo para exercer a sua dignidade, você pode ter certeza que a criminalidade vai baixar, que os empresários vão revisitar isso melhor. Eu vou fazer um comercial aqui, se você me permite. Claro, vai lá. Em termos de modelo, porque eu não tenho relações comerciais nenhuma com ele. Mas toda vez que eu vou fazer os meus exames check-up no Einstein, eu tenho um bom plano de saúde e é da Amil há 40 anos, eu vou ao Einstein, eu fico encantado como tudo ali funciona e o que tem que estar à disposição de cada prestador de serviço para que eu saia de lá melhor do que eu cheguei, inclusive vou lá fazer exame, acontece no Einstein. E o Einstein, para mim, é o melhor modelo do Brasil que dá certo, porque a previsão é o seguinte, o que precisa para tudo funcionar? Isso aqui. Então, isso aqui, mais um lucrinho é o que eu vou cobrar do fulano de lá. Normalmente faz o contrário. Tira, não entrega tudo que precisa, mas me dá o meu lucro. Uhum. Eu acho que essa política é muito ruim no nosso país. A gente atribui que a gente paga muito imposto. Ok, a gente paga muito imposto, mas quantas empresas foram nacionais aqui no Brasil para gerar imposto de raiz? Não são tantas. Era capital estrangeiro. Então, se todas as empresas que estavam aqui, Volkswagen, GM, Philips, cobram imposto. Uhum. E eles pagaram os impostos. Verdade. E nós não nacionalizamos as nossas indústrias num período. Hoje sim, crescemos muito. Então, eu sou muito empolgado com o Brasil por essa razoabilidade de oportunidades. O Brasil oferece sim um conjunto muito harmônico, evoluímos na política, estamos integrados internacionalmente e eu tenho certeza que o sistema está afunilando, Sandro, a favor da sociedade. Que bom, que bom. Nossas conversas muito reflexivas, muito profundas e sempre, claro, te agradecendo e enaltecendo você e o seu conjunto da obra. Obrigado por ter vindo ao programa e obrigado pela amizade. Obrigado, Sandro, e olha, parabéns pelo Brasil que dá certo, pelo aspecto social que você dirige, que é tudo que eu acho de bom que deve ser feito. Obrigado, irmão. Obrigado. E nós conversamos aqui com Agostinho Turbian, que é o presidente do conselho do GCSM, além de outros grupos que ele dirige. A gente se encontra no próximo Brasil que dá certo.